Hoje nós vamos conversar com o governador de São Paulo, José Serra, um dos principais nomes à sucessão do presidente Lula. O governador José Serra nasceu em São Paulo, estudou engenharia na Escola Politécnica, mas não chegou a se formar por causa do golpe de 64, quando teve que ir para o exílio. No Chile, fez economia e depois doutorado em Cornell, nos Estados Unidos. Serra foi ainda membro do Instituto para Estudos Avançados de Princeton, uma das mais prestigiosas universidades do mundo. Iniciou a sua trajetória política na universidade, foi presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo e depois presidente da UNE. Perseguido pelo governo militar, depois do golpe de 64, ele foi para o exílio, onde permaneceu por 14 anos. No Chile, conheceu e se casou com Mônica Allende, com quem tem 2 filhos. No final dos anos 70, voltou ao Brasil e iniciou a sua vida pública em 83, quando foi secretário de Economia e Planejamento do governo Franco Montoro em São Paulo. Desde então, Serra se elegeu deputado federal 2 vezes, foi senador da República e, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi ministro do Planejamento e também da Saúde. Em 2004, ele se elegeu prefeito da cidade de São Paulo. 2 anos depois, em 2006, tornou-se o único governador do estado de São Paulo a ser eleito em primeiro turno. José Serra desponta como um dos principais nomes para a sucessão do presidente Lula em 2010, ao lado do governador de Minas, Aécio Neves, e da ministra Dilma Rousseff. A minha conversa com o governador Serra foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Governador, um prazer imenso fazer uma nova conversa pública com o senhor. A última vez o senhor era prefeito, nós conversamos publicamente. Você é o meu mais antigo entrevistador em atividade. Está me chamando de velho, hein? Não, ou eu mesmo. Estaria chamando a mim mesmo. Estou brincando, é verdade, faz tempo que nós conversamos publicamente, sempre. Mas eu queria começar a entrevista. O senhor é filho único, né? Filho de imigrante, nasceu na Moca. Como é que foi aquela infância em São Paulo? Que lembrança o senhor tem? Era um bairro operário e nós morávamos numa vila. Vila esta feita por empresas. Naquela época não tinha sistema financeiro de habitação, né, fundo de garantia, nem nada parecido. As empresas construíam casas para os seus operários. Eu morava numa vila desse tipo. Meu pai não era operário, era vendedor de fruta. Mas a gente alugava a casa nessa vila, que originalmente era de operários. Na Moca tinha, ainda tem, muita, essa vila ainda existe. E tem muitas por lá. Casa simples? Casa simples, era uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheirinho que era lá fora. Você tinha que andar na chuva ou no sereno para ir ao banheiro. E o senhor estudou onde? Eu estudei num colégio que era do lado. Primeiro um grupo escolar e depois o colégio mesmo, o ginásio, que era Antônio Firmino de Proença. Lá Público? Hein? Público? Público. E o senhor, que é um palmeirense fanático, já gostava de futebol naquela época? Gostava de andar na rua, essas coisas? Ou era um garoto mais de estudo? Não, eu era de estudo, né? Eu era de estudo, bem estudioso, mas ao mesmo tempo minha nota em comportamento na escola era muito baixa, vinha em vermelho. Né? Tinha um boletim, você chegou a ter esse boletim? Vinha, em azul vinha as coisas boas e em vermelho as coisas ruins. E aí vinha... Mas que tipo de malandragem? Um barulho na sala, brincadeira, chatear o pessoal que era muito quietinho. Já brigava com o corintiano? Tá? Não polarizava assim. Não. Mas na vila que eu morava, eu era o único palmeirense. A garotada eram todos corintianos. E ao mesmo tempo a gente jogava futebol lá. Futebol sem bola, era com uma bola de meia. Meia de nylon. E na rua, né? Das mulheres que tinham um certo arranjo, virava uma coisa, uma bola, não, na própria vila. Agora o senhor leu muito quando garoto ou começou a ler mais tarde? Lia muito. Eu comecei lendo jornal, que meu pai comprava, e variou muito o jornal ao longo do tempo. Que jornal era? Eu me lembro que eu comecei a ler o Nelson Rodrigues, tinha num daqueles jornais de São Paulo. A Vida Como Ela É, né? Eu não me lembro mais quem era, qual era o título, mas era um desses. Mas eu comecei a ler o Nelson Rodrigues, que para mim era o máximo do erotismo, assim. Hoje é uma coisa até inocente, né? Mas eu comecei lendo jornal, eu lia todos os dias. Depois, livro.
Eu fui, não tinha livro em casa, nem em nenhum lugar da minha família, nem nos parentes. Mas eu me lembro que, quando eu terminei o grupo escolar, estava terminando o 4º ano, eu era o primeiro aluno. Então a professora me deu um livro de presente, do Charles Dickens, Contos de Natal. Não sei se você lembra, se você leu, que até hoje é um livro clássico. É um clássico. E aí eu fui pegando o costume. Tinha uma coisa chamada Clube do Livro, que entregava um livro por mês em casa. Você não escolhia o título, mas era baratíssimo. Então eu pedi para minha mãe para ficar sócia do Clube do Livro. Foi uma coisa sua. Aí, minha. Aí eu lia o que aparecia, lia de tudo. Desde a Fome, do Knut Hamsun, livros complicados, até o Machado de Assis e o Mark Twain. E até 17 anos, eu li toda a obra do Machado de Assis, até correspondência. Que foi, aliás, onde eu aprendi a escrever, porque eu nunca fui bom para gramática. Não sei se você era bom, oração, coordenada, subjuntiva, não sei o que. Eu sempre fui incapaz de aprender bem isso. Mas você lendo, você passa a escrever de ouvido. Né? E qual a sua tese sobre Capitu? Capitu? Eu acho que tinha traição. Tinha traição. E sempre antipatizei muito com Escobar. Não tenho nada contra o nome Escobar, mas lamentavelmente... Um personagem. Se eu vejo alguém chamado Escobar, eu já fico meio assim. Bom, aí o senhor foi para engenharia, né? Por que engenharia? Porque eu era bom de matemática. Eu, especialmente no científico, que agora também não existe mais, agora chama tudo ensino médio. Eu escolhi o científico em vez do clássico. Na época tinha duas opções. O clássico, você continuava estudando latim, mais idiomas, tal. E no científico, mais matemática, mais física. E eu era bom de matemática. Eu, às vezes, passava a noite, parece uma loucura dizer isso, dividido entre ler. Outro autor que eu li todo, inclusive as obras não policiais, foi o Conan Doyle, que escreveu muito sobre a Idade Média. Não é Sherlock Holmes? Não, nada disso. Histórias da Idade Média. E eu dividia entre isso e fazer exercício de matemática. Progressões, geométrica, aritmética, trigonometria. Eu ficava fazendo para me divertir, você imagina. E aí eu achei que era mais afim à engenharia. No meu tempo, chique era estudar direito, engenharia ou medicina. Medicina eu não fui porque eu não podia ver sangue. Direito porque eu não era bom de latim. E engenharia porque eu era bom de matemática.